E se o Brasil fosse colonizado por outro país? Esse cara aqui, Tinoco, ele é um grande explicador, né, de filosofia e coisas afins. Então, o conteúdo dele aí vale muito a pena e vamos nessa. Poderiam realisticamente Tinocando TV. controlar o nosso território. Será que a gente estaria melhor ou pior do que nós estamos hoje? Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a gente estaria pelo menos próximo do que é os Estados Unidos? Ou o nosso futuro Será, hein? estaria fadado ao que somos hoje? Hoje nós vamos entender. Three, two, one. Esse moleque é bom. Fala. Oi, eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a mais um Tinoco. vídeo. E esse foi o tema do vídeo mais votado por vocês na aba de comunidades aqui do canal e Tá nas aí, ó. redes sociais, onde eu fiz a votação. Mais de 67% do público quis esse tema, então eu trouxe. Então se você quiser participar Parece de ser um bom outras vídeo, né? votações para temas de vídeos aqui do canal, é só você me seguir nas redes sociais, @TinocandoTV. Segue ele aí, pô, segue ele aí. Ele segue lá também. Beleza? De temas. E Segue o Tinocando TV, porque ele tem conteúdos maravilhosos mesmo, de fato, que agregam muito a sua vida, a sua inteligência, seu modo de ver as coisas do dia a dia, né, do cotidiano. Segue aí, @Tinocando TV, e segue também aqui a gente, né, pra dar aquela fortalecida legal. Estamos aqui começando ainda, então se você puder dar aquele like, aquele inscrever-se, aquele followzinho, vai ajudar bastante. Todas as redes sociais, coloca lá, @LucasLives, que tu vai me achar. Valeu? Tamo junto, rapaziada. outras novidades pro canal. Bom, mas vamos lá. Como eu disse, o intuito desse vídeo é mostrar de forma realista outros cenários de colonização que poderiam ter acontecido com o nosso querido Brasilzão. Não é só pegar um país aleatório e vambora. Eu quero fazer de forma realista. E para fazermos dessa maneira, a gente precisa entender alguns eventos que realmente aconteceram na vida real e que culminaram para que nós fôssemos da maneira que nós somos hoje. E o principal desses eventos é o Ia tá geral falando English. Tratado de Tordesilhas. Olha aí. Pô, quem nunca deu essa matéria na escola tá morto. Ou colou que nem um fala da puta, pra não lembrar. Tratar de Tordesilhas que me deu um trabalho do caralho. Fiquei de recuperação nessa porra aí, tá? É, fi. Professor de geografia, de história, perdão. Ele, porra, me odiava, eu acho, mano. Porque eu não conseguia entender essa porra, não. Aquele traçado ali no meio, né? Espanha, Portugal, mas horrível. Quando a gente olha ao nosso redor, aqui no mapa da América Latina, fica uma coisa muito clara. A Espanha colonizou geral. E você nunca se perguntou por que a Espanha também não colonizou o Brasil? Bom, e a resposta são 3 palavrinhas: Tratado de Tordesilhas. Pra quem diz que eu não sei contar, o que acontece? Na época, E vou te falar que até hoje eu não sei o que foi essa porra. Eu sei que tava dividido ali, né? Dois bagulho, lado leste, lado oeste. Mas assim, como que se deu de fato a totalidade para Portugal, eu não vou saber. ali para 1497, o Papa Alexandre IV dividiu o planeta Terra em dois, basicamente, incluindo terras que já foram descobertas e terras que nem foram descobertas ainda. Metade Pô, mas que loucura desse Papa também, hein? O cara chegou lá e dividiu o mundo em dois. E aí, mano? Que poderio todo é esse? A porra é meio foi louca. para Portugal e a outra metadinha foi para Espanha. E aí surge a primeira E só pra pergunta. 2 países. Que doideira, né? Lembrava desse papo aí não, mano. Caralho, papo loucão, Por velho. que só Portugal e Espanha? Cadê os outros países como Olha aí. França e Inglaterra? Bom, e para responder essa pergunta nós temos que focar em uma só palavra: Papa. O Papa é o líder da Igreja Católica e as duas principais potências católicas que já estavam dando um rolê pelo mundo na época, que já estavam procurando as Índias, que já tinham participado da reconquista contra os muçulmanos, eram Portugal e Espanha. Então esses dois países e a Igreja já estavam mais amiguinhos ali, tendo um relacionamento. Entendi, Eles também, entendi. por incrível que pareça, já estavam mais desenvolvidos que a Inglaterra, por exemplo. Ainda tava Olha numa aí. treta passando do feudalismo para um governo mais centralizado. A França nem se fala. Tanto que a Inglaterra depois virou um país protestante, não católico. Então ela e também outros países que não viraram católicos, tipo a Holanda, por exemplo, foram simplesmente ignorados pelo Tratado de Tordesilhas. E, consequentemente, pelo Papa. E, obviamente, como resposta, Os caras devem ter ficado puto, hein? Porra, dividiu só pra Espanha e Portugal. E aí, meu parceiro? Eu, se fosse o dono da Alemanha... Alemanha também é foda dar esse exemplo da Alemanha, né? Se eu fosse o dono da Inglaterra, eu ia ficar boladão com o Papa. Falei, e aí, meu parceiro, qual foi da ideia? Ah, vai dividir pra gente também aqui, filho, tá maluco?
Esses países também cagaram totalmente pro Tratado de Tordesilhas. Um grande exemplo disso é que no tratado, a América do Norte e a Oceania tinha ficado pra Espanha, mas a gente sabe que foi a Inglaterra que colonizou. Você pode parar pra olhar esse tratado e falar, rebeldia deles, muito mais vantajoso pra Espanha, cheio de território, cheio de um lugarzinho interessante. Mas a resposta disso é que, como todo mundo sabe, os portugueses estavam atrás das Índias, não estavam atrás das Américas, nem tinham tanta certeza assim se as Américas realmente existiam. Inclusive, depois de um tempo, teve um outro tratado e as Índias ficaram com Portugal. E foi aí que eles começaram a ter um grande contato com a Ásia, por exemplo. No século XVI, eles praticamente dominaram o Japão. Tinha um monte de portugueses que eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu conto a história inteira do Japão, então se você quiser ver, já clica aí. Mas voltando ao tema, a maneira mais fácil de imaginar um Brasil sendo colonizado pela Espanha é pensando que se no Tratado de Tordesilhas o Brasil tivesse ficado pra Espanha. Se o Papa tivesse mexido uns pauzinhos ali, agora o Brasil faz parte da Espanha. A primeira coisa que obviamente mudaria é que nós falaríamos espanhol, o que poderia ser uma melhora negativa na nossa língua. O espanhol é a quarta língua mais falada do mundo, com 530 milhões de falantes. E se o Brasil... É muito lugar que fala espanhol, né, pô? América Latina toda, né, pô? Tem jeito. Do México até lá pro Chile. Só a gente que fala português mesmo. É muita gente, pô. começasse a falar espanhol, nós iríamos para terceiro lugar, com mais de 750 milhões de falantes. Isso facilitaria o nosso comércio e o contato com o resto do mundo, principalmente com os outros Mas aqui é Brasil, pô. Nós fala português mesmo, brincadeira. países da América Latina. A gente fala português, nós ficamos meio argentino de um lado, brasileiro do outro. Agora, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Espanha, talvez o ponto mais marcante da colonização portuguesa não tivesse sido mantido, que foi manter o país unificado. Se fosse a Espanha, não tem como saber ao certo, mas a gente aqui teria pelo menos uns 4, 5, 6, às vezes 14 países diferentes dentro desse território. As divisões da América Latina em si poderiam ser muito diferentes do que elas realmente são. Às vezes a Argentina poderia ter conquistado ali o sul do Brasil e o Uruguai, a região norte poderia ter ficado com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela. Agora, um processo que provavelmente seria muito parecido com o dos portugueses é a destruição total dos povos indígenas. E eu acredito, inclusive, que a maneira que a Espanha fez foi muito mais escrota do que Portugal fez. E assim, bem logo aqui no início, já vou deixar claro que nenhuma potência deixaria uns índios e paz. Talvez aqui no Brasil acontecesse como aconteceu no México, onde as doenças e o contato com o branco devastou totalmente a população indígena. Outro processo que possivelmente iria acontecer da mesma maneira é a escravidão. E um dos maiores exemplos para isso é a quantidade de recursos naturais que nós temos aqui no nosso país. Imagina você chegando aqui no Brasil. O Brasil é muito forte, o Brasil tem muito recurso. Tava aí até outro dia o Trump querendo a tal das terras. O Brasil é foda, meu rapaziada. O bagulho é foda aqui, a gente é cheio de bagulho, só que a gente é todo fudido, né? Bando de Zé Ruela do caralho. Eu também, pô. Eu sou também, cara. Eu sou brasileiro, também sou Zé Ruela, pô. Foda-se. Mas é aquilo. Nosso país tem muita coisa. Tem que explorar essa rapaziada toda aí, que tem muito lugar ainda pra ver. Logo de cara com uma natureza incrível, intocada. Você só vê árvore, animal, esse tipo de coisa. Você não vê logo de cara uma jazida de ouro cabulosa. Os portugueses descobriram o ouro no Brasil muito tempo depois da colonização. Então logo de cara você imagina que a melhor maneira de fazer aquela colônia ter sucesso é explorando os recursos naturais daí. E isso aconteceria inclusive com a própria Inglaterra, que muita gente acha que chegou nos Estados Unidos pra não, aqui a gente vai cuidar daqui. Não foi muito bem assim. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. E óbvio que esse processo de escravidão tem consequências históricas terríveis pra qualquer país que seja. Países que sofreram com a escravidão têm normalmente um IDH menor do que de países que não sofreram com a escravidão. As ilhas caribenhas, o Haiti, o Brasil e até mesmo os próprios Estados Unidos, em alguns estados deles, sofreram e sofrem ainda com esse processo. Os estados do sul dos Estados Unidos, que passaram por um processo de segregação racial muito maior, têm um IDH, que é um índice de desenvolvimento humano, muito menor do que o dos estados do norte. Bom, e de recomendação, eu vou deixar aqui pra vocês o livro Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Olha aí. Vamos ler, rapaziada. Vamos ter cultura. Já que eu não leio, alguém lê pra mim, por favor. Tá bom? Depois passo o resumo. É um livro que vai falar muito sobre esse processo exploratório, tanto da América do Sul quanto do Brasil. Então fica aí a recomendação pra caso você tenha interesse. Tá, chegou o momento da gente falar dela, a França. A maneira mais provável que a França colonizaria o Brasil seria a partir do Rio de Janeiro, depois de mais ou menos uns 50 anos. Esse aqui é italiano, porra. Tá viajando. Portugal chegou aqui. A França tentou acompanhar um pedacinho desse grande bolo chamado Brasil em 1555 e 1570. A Baía do Rio de Janeiro, que na época se chamava Baía de Guanabara, foi conquistada pelos franceses. No mundo real, eles até foram derrotados depois na Batalha do Cabo Frio, mas vamos imaginar que eles... Caralho! Batalha do Cabo Frio, mané. Essa daí eu não sabia não, velho.
te falar que eu fui lá, tem uma semana e 2 semaninhas. Não sabia que lá teve a Guerra de Cabo Frio, não, mano. Bela cidade, inclusive, hein? Para a galera lá de Cabo Frio, Raio do Cabo ali, show de bola, hein? Puta, só as praias gostosas pra caralho. Uma batalha e conseguiram expulsar os portugueses do Brasil. A maneira mais fácil de imaginar um Brasil colonizado pela França é analisar os países que foram colonizados pela França. E que é, assim, basicamente uma região do Canadá, o Quebec, e é tá ligado, um bagulho meio... O Haiti, que foi horrível, sangrento, devastador, e até hoje eles têm a Guiana, né? A Guiana Francesa aqui do Guiana nosso lado. Francesa. Caralho, Guiana Francesa aí. Nunca soube o que tem lá. Deve ter quase ninguém lá naquela porra, né? É meio que um mistério. Guiana Francesa. O que tem na Guiana Francesa? Território. E poderia fazer parte do Brasil caso a gente fosse colonizado pela França. O processo que aconteceu nas colônias francesas ao redor do mundo foi muito parecido com o que rolou no Nordeste brasileiro. Ou seja, muita cana-de-açúcar e muita escravidão. O que eu quero dizer com isso é que caso o Brasil fosse colonizado pela França, provavelmente seria até pior do que foi com Portugal. Primeiro que nós teríamos uma diferença muito maior com os nossos países vizinhos quanto à língua. Outra coisa que seria diferente é que o Brasil provavelmente não se chamaria Brasil, se chamaria Antártica ou França. Porque era assim que era chamada a região ali do Rio de Janeiro pelos franceses. Agora sim, a gente precisa falar sobre um assunto muito sério. Banho. Irmão, uma coisa é você não tomar banho ali no friozinho da Europa, aquele climinha que você nem sua direita suave, tranquilinho, gostosinho. Agora, esse hábito de não tomar banho não se encaixa com o Brasil, irmão. Não dá, hein, rapaziada. 30... Vamos tomar banho aí, hein? 35 graus de noite, não tem a menor condição. Mas assim, da mesma forma que os indígenas ensinaram os portugueses a tomar banho, eles poderiam ensinar os franceses. Agora, se a gente fosse pensar que o desenvolvimento do nosso país começaria pelo Rio de Janeiro, seria difícil imaginar que a gente fosse adentrar tanto assim no resto do país. Então, muito provavelmente, a gente não teria esse país gigantesco que a gente tem. Beleza, agora uma parte maneira da história que poderia acontecer caso o Brasil fosse colonizado pela França é que a gente poderia desenvolver de uma forma diferente. E o nome desse desenvolvimento é Napoleão Bonaparte. Pra você que sabe sobre história, sabe que ele viveu muito depois Napoleão, de 1500. Ele foi realmente fazer sucesso depois de 1700 e tanto, lá pro final de 1700. Tudo isso por conta da Revolução Francesa, e é nesse ponto que eu quero chegar. No final Outra matéria que eu era horrível. Pô, Revolução Francesa, meu parceiro. Não, e vou te falar, não tem como, mané. Tem que estudar pra aquela porra. Mas não entrava na minha cabeça, não. E vou te falar que até hoje eu também ainda não sei. É uns bagulho de indústria, eu acho, né? Se não for também, aí já tem a prova que eu sou uma merda. Esse conflito da Revolução Francesa, a coroa teve que fugir do país. E caso o Brasil fosse uma colônia, é muito provável que eles viessem pra cá. Assim, se eles não fossem capturados e decapitados antes. Isso aí, vamos ignorar isso aí. Isso basicamente aconteceu com a coroa portuguesa, só que no lugar de Dom Pedro I seria Luís XIV. No final seria a mesma coisa? Tá seria, maluco. mas, pô, deixa eu fazer um vídeo aqui. E pra você que quer entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa, eu deixo de recomendação aqui o livro 1789, O Surgimento da Revolução Francesa, de Georges Lefebvre. Nome complicado, mas tá aí a recomendação. Chegou a hora de falar deles, a Holanda. Holanda. O primeiro ponto a se observar Depay. Amsterdã. Tá ligado? é que se isso acontecesse, a Holanda finalmente teria uma Copa do Mundo de nada Holanda. O segundo ponto a se observar é que todo esse processo começaria por Pernambuco, mais precisamente na cidade de Recife, que já teve uma colônia neerlandesa entre 1630 e 1654. Essa que foi comandada por João Maurício de Nassau, que provavelmente poderia ter sido o primeiro grande líder do Brasil. Então, mais uma vez, São vários nomes assim que, tá ligado? Vem na lembrança do ensino médio ali. Esse maluco eu já ouvi falar pra caralho, mas não sei o que ele fez até hoje não. Agora eu tô sabendo aqui agora junto com vocês, entendeu? Eu tô compartilhando conhecimento, cara. Porra, se liga no vídeo, Eles tá conseguiram brincando. chegar pelo Nordeste e tirar os portugueses do resto do Brasil. Uma coisa conflituosa nesse processo da Holanda dominar o Brasil é que eles não tinham gente suficiente, o que ocasionaria com um processo parecido com Portugal. Basicamente, mais uma vez, nós abriríamos nosso país para os imigrantes. Muitos italianos, muitos japoneses e muitos africanos, provavelmente. Dessa forma, Natal se tornaria a nova Amsterdã. E, consequentemente, lá acabaria rolando o solto baseado. Mano, é uma realidade no país, não tem como, vai ser uma realidade na colônia. Um ponto importante de se Bagulho observar doido. é que na vida real, a Holanda E já rola, né? teve uma grande influência no desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Nova Amsterdã era o nome da capital da colônia que originou Nova York. Então, quando eu disse que Natal seria a Nova Amsterdã, eu tava falando sério. O nosso país provavelmente seria muito influenciado por isso. A Bolsa de Valores global poderia estar de casa nova. Mas assim, sem brincadeira, eu tô falando sério mesmo agora, peraí, expressão de sério. Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda, nós muito provavelmente seríamos igual ao Suriname.
Mas vamos falar de coisa boa. Se esse Suriname. processo acontecesse, uma coisa de boa que a Holanda traria pro Brasil é a tolerância religiosa. Isso porque uma parte ali dos Países Baixos foram uma república, que passaram pela famosa Guerra dos 30 anos. E vocês lembram, no início eu falei que Portugal teve uma grande influência da igreja pra conseguir conquistar o Brasil. Então, desde que nós somos um país, nosso estado tá totalmente atrelado à igreja. Mas foram os holandeses que trouxeram a primeira sinagoga pro Brasil, que trouxeram os protestantes, que trouxeram os judeus. Então, sim, seria um ótimo ponto, uma ótima coisa que poderia acontecer. E se você quer entender melhor essa ligação entre o desenvolvimento do capitalismo e o protestantismo, fica aí o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse moleque, o que ele deve ler de livro é brincadeira, pô. Pra ele ter esse... Além do conhecimento, né? Mas ele ter essas referências. Porra. Foram vários motivos para os Estados Unidos conseguirem ser essa potência do capitalismo que temos hoje. Tudo graças à liberdade religiosa nas 13 colônias. Mas assim, aproveitando que estamos falando de Estados Unidos, chegou o grande momento de falar: e se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? Olha aí. E É aí, ó. muito fácil a gente achar que se o Brasil fosse colonizado Será que a gente ia ser igual aos Estados Unidos? Vamos ver, vamos ver. pela Inglaterra, seria tudo muito fácil, tudo muito bom, vidinha tranquila. Mas vamos com calma, vamos entender o que aconteceu com os Estados Unidos. Muitas vezes nós temos a ideia de que a Inglaterra chegou nos Estados Unidos e falou que vai cuidar daquele território, que vai tratar bem, ó, como que eles são bons colonizadores. Mas na verdade não foi muito bem assim. Somente uma pequena parte dos ingleses que saíram da Inglaterra e foram para as Américas tinham realmente o interesse de ficar lá e de cuidar de lá. E essas pessoas eram os puritanos, que eram assim pessoas de classe mais periférica da Inglaterra e que buscavam um lugar melhor para se viver, e os Estados Unidos foram a única chance que eles tiveram. Por isso eles chegaram lá e falaram: bom, agora isso aqui é minha casa, não tem mais outro lugar para ir. Enquanto a maioria dos ingleses só queria chegar lá, cuidar lá, ter que fazer o que tem que fazer e vazar de volta para Inglaterra. Eles nem cogitavam a possibilidade de ficar nos Estados Unidos. Eu sou um inglês, eu vou viver nas Américas. Então foram os puritanos que foram da Inglaterra para os Estados Unidos que fizeram essa diferença na colonização. Então beleza, a partir disso podemos começar. O Brasil é descoberto por Cristóvão Colombo, não por Pedro Álvares Cabral. O que é bem provável, né? Porque a Inglaterra é ali do lado dos Estados Unidos. A gente ia quebrar totalmente o regime dos ventos, que basicamente nunca trariam os ingleses para a costa do Brasil. Mas tudo bem, não vou ser chato nesse ponto. Ah, por alguma magia, Deus quis, ó, estalou o dedo, tá lá, inglês no Brasil. Primeiro ponto é que nós não teríamos as capitanias hereditárias, provavelmente seriam as 13 colônias, seriam aqui, ou melhor, as 14 colônias, porque foram 14 capitanias, são 14 colônias. E a verdade é que a gente teria sorte se o Brasil fosse tratado como os Estados Unidos. Era bem mais provável que esse processo fosse mais ou menos parecido com o que rolou na Austrália, onde eles jogavam um monte de preso lá, e depois que esses presos cumprissem sua sentença, eles ganhavam um pedaço de terra. Não é uma coisa tão ruim, porque cria ali um senso de casa, mesmo que de forma forçada. Ele, agora eu tenho uma terra aqui, agora eu vou cuidar disso aqui, né? Vou fazer o que eu vou deixar. Seria A bom. gente também poderia ter um processo parecido com o que foi com a Índia, né? E aí é mais Nordstones. Mas beleza, né? Um exercício de imaginação. Vamos pensar que tudo deu certo. A primeira coisa que obviamente mudaria a nossa língua, e falar inglês seria a melhor coisa que poderia acontecer com o Brasil. A gente ia ser um país muito mais globalizado, muito mais integrado às cadeias. Que isso? É maluquice. Isso aí é... Não ia ser assim, né? Globais de valor. Outra coisa que seria aderido é o sistema de colonização inglês, onde as terras pertenciam aos colonos e não ao rei, que nunca tinha pisado no país. Ou seja, o colono, o dono da terra, trabalhava para ele mesmo e ficava com os lucros daquela terra. Pagava um impostinho, mas ficava com os lucros para ele. E obviamente esse sistema faz com que o desenvolvimento prospere. Outra coisa que mudou a história dos Estados Unidos e que poderia mudar a nossa história também é a conquista do Oeste. Posteriormente ficou conhecido como o Velho Oeste, onde os povos do Leste foram conquistando tudo do Oeste. Famoso Bang Bang, né? Bang Bang. É, Velho Oeste. Vai. Foi destruindo o índio, foi pegando território de espanhol. Então, assim, a gente poderia também fazer a mesma coisa. Da mesma forma, destruindo o índio e pegando o território de espanhol. Com a ajuda da Inglaterra, a gente poderia ir pegando o território da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Imagina o Brasil, a América do Sul toda sendo do Brasil. Caralho, filho, ia ser os caralho. Tu ia morar lá no final, lá na Patagônia. Ia ser do Brasil ainda, essa porra. Uma doideira, hein? O Chile conquistar de costa a costa, o que nos daria uma grande vantagem por termos acesso aos dois oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico. E isso ia ajudar muito no comércio mundial, principalmente com a Ásia. A gente ia conseguir ter uma relação muito maior com a China e com o Japão, por exemplo. Obviamente a escravidão também ia acontecer e o processo de imigração também. Mas uma coisa que é pouco falada é que antes de Inglaterra, Portugal, Espanha, outra civilização já tinha chegado nas Américas. Antes de todos esses daí. E eu estou falando dos vikings. Caralho, Agora sim, é Viking.
muito difícil imaginar Isso aí os são os vikings Xuxa, chegando né? na América do Sul. Mas vamos lá. Quando eu disse que eles chegaram na América, Porra, eles na esses daí verdade são os chegaram Xuxa. ali ao norte do Canadá. Os caras Chegaram lá, sanguinários. deram uma volta, deram uma analisada e foram embora. Mas aí vamos imaginar, né? Eles chegaram no Canadá, falaram, não, que lugar estranho, pô. Aí foi descer nos Estados Unidos, na México, não, foi descer. Brasil, tô no Brasil. Bom, a primeira coisa que seria péssima é o nosso idioma, que seria um idioma dos países nórdicos. Ou um norueguês, ou um dinamarquês, às vezes um Ia ser sueco. difícil, hein, Eu acho que rapaziada? dificilmente seria melhor do que falar nosso Falar um islandês. Puta que o pariu. bom e velho português. Ponto positivo é que todo mundo teria uma barba legal e a gente provavelmente teria uma marinha muito ser uma mais barbona desenvolvida. show, Ia né? rolar um X1 Essa barbinha de cabuloso merda. entre indígena e viking. E eu Olhão acho que clarão. os milhões de indígenas que já tinham no Tá Brasil ligado? provavelmente iam tancar e de forma cabulosa os vikings. Enfim, com isso é fácil a gente parar pra pensar e analisar o que teria acontecido se ninguém tivesse colonizado o Brasil. Olha aí. Bom, essa ideia Imagina foge se totalmente fosse- da proposta inicial do vídeo. Muito provavelmente Se seria tivesse impossível de dominado acontecer tudo mesmo. e alguém em algum momento ia colonizar o Brasil. Mas vamos imaginar. Provavelmente nós não teríamos desenvolvido tanto. Se a gente não tivesse esse contato com o povo branco, se a gente não tivesse sido obrigado a aceitar a cultura europeia, nós provavelmente estaríamos ainda no meio do mato brincando de arco e flecha e pescando. Então, enfim, bem difícil Que não de seria acontecer, muito mas ruim, esse né? foi o vídeo. Eu espero que você tenha Mas- gostado. Se você gostou, O conforto da tecnologia é uma maravilha. Isso aí é inegável. deixa o seu like e se inscreva Olha aí, no canal. muito aqui bom, embaixo. tá Me siga nas vendo? redes sociais, @TinoCanoTV. Tem muita coisa maneira vindo Segue aí, o eu cara espero lá, que mano. Você fica aqui com a gente. Ele Todas tem as uns fontes e conteúdo referências muito bom. usadas estão aqui na descrição. Eu Clica vejo sempre, pô.